Bom dia, amigos. Mais um encontro virtual, mais um bate-papo através da tecnologia. O Portal me convidou hoje para vir aqui conversar com vocês, bater um papo, e o tema de hoje que vamos conversar é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item chamado A Felicidade Não É Deste Mundo. Vamos falar um pouquinho desse tema, utilizando o Livro dos Espíritos como base, o livro Libertação, do André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, vamos abordar um pouco sobre esse tema. Gostaria só de avisar os amigos que, como todos, estamos cumprindo a quarentena, né? Então, estou em casa e aqui nós temos 3 cachorros, 2 labradores e um sem raça definida, uma pequenininha. Então, se caso ouvir algum latido, algum barulho, não é nenhuma manifestação espírita, não é nada do tipo, são só os cachorros fazendo barulho, tá bom? Peço essa desculpa já antecipadamente aos amigos. E como de costume, vamos iniciar o nosso evangelho com a nossa oração, pedindo a assistência dos bons espíritos, lembrando do Portal da Luz, de quando nós chegamos no centro, o seu Anésio, todos nos recebem com um grande abraço, o tio Hélio nos cumprimentando, tantos amigos que nos recebem de coração aberto. Vamos nos imaginar nesse momento, mentalizar dessa forma, e saber que não estamos juntos fisicamente, mas mentalmente e numa vibração de amizade, de companheirismo, nós estamos todos juntos. Vamos cerrando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento até nosso Pai Criador. Diante da sua presença, nós vamos agradecendo. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos pelo dia que amanhece. Agradecemos o pão de cada dia. Agradecemos o nosso corpo físico. Agradecemos nosso emprego. Agradecemos a nossa família. Agradecemos, Pai, pois recebemos tudo das suas mãos generosas. Somos gratos pela assistência dos bons espíritos, esses irmãos que nos amparam, nos orientam e nos sustentam durante a caminhada da vida. Pedimos, Pai, que abençoe este momento, que a sua luz possa recair sobre nós e no lar de cada um que aqui está reunido em pensamento, em espírito. E assim, iniciamos o nosso Evangelho em seu nome. Assim seja, graças a Deus. Amigos, eu esses dias estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e me deparei com esse capítulo 5, e o item A Felicidade Não É Desse Mundo. Se a gente observar, não é apenas no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente tem essa notícia. Jesus, no capítulo 16 de João, ele diz o seguinte: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis privações, tereis provações, depende da tradução, tá? que utiliza, mas no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E em seguida vem o Evangelho segundo o Espiritismo e fala que a felicidade não é deste mundo. Será que nós estamos sentenciados a sofrer? Porque Jesus, a gente reconhece claramente que ele é o espírito mais elevado que passou aqui na Terra. Tanto é que, de acordo com a resposta dos nossos mentores amigos no Livro dos Espíritos, Jesus é nosso guia e modelo, o espírito mais perfeito que pisou na Terra. E esse espírito mais perfeito que pisou na Terra está nos dizendo que no mundo nós teremos provações. E o Espiritismo, nós reconhecemos que é o Consolador prometido, o Consolador que o Cristo disse que viria, vem e nos confirma isso, reforça essa informação, dizendo que a felicidade não é desse mundo. Então, bate uma
algumas perguntas, dizendo, poxa, mas será que eu estou destinado a sofrer, né? Será que eu estou sentenciado a sofrer? Então, para entender melhor tudo isso, eu fui estudar um pouco, fui procurar no Livro dos Espíritos alguns pontos, alguns esclarecimentos, e encontrei algumas coisas que eu queria dividir com vocês, tá? A primeira coisa é que a gente precisa entender essas afirmações como verdades eternas. Porque aqui na Terra, vocês já cansaram de ouvir, é um planeta de provas e expiações. Então, vamos dar uma analisada melhor em tudo isso. O que seria esse mundo de provas e expiações? Será que nesse mundo de provas e expiações só tem sofrimento? Então, vamos se debruçar sobre os livros do nosso querido Kardec, vamos pegar as obras básicas, analisar e entender toda essa dinâmica. Kardec, ele define, com a ajuda dos mentores amigos, os planetas da seguinte forma. Existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos felizes e os mundos divinos ou celestes, também vai depender da tradução aí que a gente está utilizando, tá? O mundo primitivo, ele está destinado às encarnações iniciais que nós temos. Então, nesse mundo, a matéria predomina completamente. É a infância do espírito. Então, ali existe muito erro ainda. Existem muitas atitudes que são guiadas pela ignorância. Esses espíritos que se encontram nos mundos primitivos são os nossos irmãos que estão no início da jornada. E quando eu falo início, é início mesmo. São espíritos que acabaram de chegar nesse estágio, são espíritos que estão assumindo a forma humana ainda. Então, são espíritos num estágio realmente bem primitivo. Por isso, Kardec já define como mundos primitivos. Logo em seguida, nós temos o nosso planetinha, o planeta Terra. Ele está enquadrado no mundo de provas e expiações. Aqui o mundo, né? São mundos onde estão destinados a encarnar espíritos para se depurar, espíritos para resgatar débitos passados, né? Débitos que nós adquirimos, de atitudes que praticamos, seja pela ignorância ou seja pela nossa própria vontade mesmo, né? Sabemos que no passado ninguém aqui foi santo, a gente tem as nossas dificuldades, nossas limitações. Se hoje a gente age pelo orgulho e pela vaidade, imagina muitas encarnações passadas, como nós agíamos, né? Então adquirimos muitos débitos, mas isso faz parte da estrada da evolução. Por isso Deus nos dá a bênção do mundo de provas e expiações, para que a gente possa reparar e possa se depurar para atingir o próximo patamar, que é o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, ainda os espíritos estão destinados a resgatarem seus débitos. Existem débitos ainda a serem resgatados, só que com a diferença de que o bem tem maior predominância. Existe espíritos com orgulho, com egoísmo? Sim, existe, mas num grau muito menor mesmo. O bem, ele já tem a sua predominância sobre o mal. Diferente aqui do nosso atual estágio de regeneração, de provas e expiações, o planeta de regeneração, o mal não tem dominância nenhuma. O bem supera o mal, tá? Então, o planeta de regeneração, o bem supera o mal. E existe também um maior respeito à natureza e aos animais, aos seres de outras classes evolutivas. Então, existe já uma comunhão maior com toda a criação do nosso Deus. Depois disso, vem os mundos felizes. Nesses mundos, o bem, ele reina completamente. Não existem os vícios, não existem o orgulho, a vaidade, a matéria não predomina, o que predomina realmente é o bem sobre tudo. E aí a gente tem o último estágio, que são os mundos celestes ou divinos, dependendo da tradução, e nesse caso é a morada dos espíritos
superiores. Aí a gente está falando de espíritos da categoria do Cristo, espíritos que já estão num patamar totalmente diferente do que a gente conhece, né? O maior espírito que a gente tem notícia aqui que pisou sobre a terra é nosso Mestre Jesus. E nosso Mestre Jesus vive em mundos celestes ou divinos. Então já dá para a gente ter uma ideia de como esses mundos são felizes, como esses mundos são conectados a Deus. Pois bem, então agora a gente já tem o cenário, a gente já conseguiu definir toda essa questão de escala de mundos, né? Mas ainda falta definir a escala dos espíritos. Por quê? Aqui a gente definiu como é o planeta, como é a esfera do planeta, como que é a vibração do planeta. Só que quem faz essa vibração, quem faz esse planeta, somos nós, os espíritos que estão encarnados nesse planeta. Então, eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos e vou dar uma olhada e passar para vocês o que eu encontrei de pesquisa, tá? Kardec, ele define em 3 grandes ordens. São os espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Da segunda ordem, são os bons espíritos. E da primeira ordem, é a galera top, são os espíritos puros. O nosso exemplo que estamos utilizando aqui, Jesus, são os espíritos puros. Então, pois bem, vamos dar uma olhadinha como o Livro dos Espíritos define cada um deles. Veja bem, os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, eles têm predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Têm a intuição do que é Deus, mas não compreendem. Veja bem, define muito bem nós, né? A gente tem a intuição do que é Deus, a gente tem o Espiritismo nos ajudando a definir o que é Deus, mas nós não compreendemos Deus. Tá? Então, veja bem, cada classe aqui, Kardec está definindo. Vamos ver onde a gente se encaixa nelas. Não são todos essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem bem nem mal, porém, só por isso que não fazem o bem, já denotam a sua inferioridade. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Todo mau pensamento que nos surge vem da terceira ordem, ou seja, espíritos desencarnados, quando fazem sugestões ruins, é nítido que são espíritos da terceira ordem. Então, já fica mais uma dica. Olha o que Kardec define. Sofrem verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos males que fizeram os outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, acreditam que sofrem para sempre. Aqui está a definição da terceira ordem. Vamos dar uma olhadinha agora na definição que Kardec faz da segunda ordem, os bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Olha, já muda. A vida espiritual, ela já está acima da vida material e tem desejos do bem. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que interessante. Não basta fazer o bem, mas pelo mal que impedem. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que tenham alcançado a perfeição absoluta. Esses espíritos suscitam bons pensamentos, desviando os homens do caminho do mal. Isso não precisa ser só de espíritos desencarnados, a gente se refere também aos encarnados, tá, amigos? Porque nós, quando encarnados, nós temos um grande papel também de ajudar os nossos irmãos a se desviarem do caminho do mal, dividindo o conhecimento que a gente adquiriu, dividindo os ensinamentos de Jesus. Esse é um exemplo da multiplicação dos pães. A gente multiplicar o que nós conhecemos, o alimento espiritual, para poder alimentar os nossos irmãos também.
E aí vem os espíritos da primeira ordem, são os espíritos puros. E Kardec dá uma definição muito clara. Ele fala: a influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Aqui a gente vê uma descrição muito clara do nosso Mestre Jesus. Então, a gente tem a definição das 3 categorias. Eu convido os amigos a darem uma lida. Está no Livro dos Espíritos e Mundos Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1 começa na pergunta 101, tá? Então, aqui a gente já pode entender em qual categoria nós nos encontramos. Fica muito claro que nós ainda estamos na categoria dos espíritos da terceira ordem. Estamos iniciando a nossa jornada, já demos alguns passos, estamos num planeta mais adiantado que um planeta primitivo, mas nós estamos no começo da nossa jornada. Ali fica muito claro, porque até quando ele fala que nós, por sofrermos o que nós fizemos os outros sofrerem, nós acabamos acreditando que o sofrimento é eterno e não tem um fim. Então, após a leitura de tudo isso, após nós analisarmos tudo isso, vem a pergunta: o que é essa felicidade? Porque Jesus, quando ele fala que no mundo nós teremos privações, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a felicidade não é desse mundo, e depois Jesus nos diz que o seu reino não é deste mundo, onde está a felicidade? Será que a gente consegue ser feliz nesse mundo? Após todas essas definições que nós fizemos com base na doutrina espírita, acredito que sim, nós podemos ser felizes no planeta Terra. Nós temos condição de ser felizes. Porém, a felicidade ela não está na matéria. A felicidade ela não está no poder, a felicidade não está na juventude, a felicidade não está na fortuna. Se nós estamos procurando a felicidade nas coisas materiais, aí realmente nós não teremos a felicidade que esperamos. Só um minuto. Então, amigos, quando é dito que a felicidade não é daqui, não está nos condenando nos sentenciando a um sofrimento eterno. Porém, nós temos que entender que nós estamos num estágio de evolução, num estágio de depuração, e que nós precisamos resgatar o que nós fizemos no passado. Porque se a gente não fizer esse resgate, se nós não nos depurarmos, nós não vamos aprender a viver a verdadeira felicidade. Se hoje, no atual estágio que nós nos encontramos, nós fôssemos colocados num mundo celeste, num mundo divino, como nós iríamos reagir? Será que a felicidade que esses espíritos têm lá é a felicidade que nós esperamos? Porque muitas das vezes a gente pode estar pedindo para ir para um planeta mais evoluído, para um mundo mais feliz, só que vai chegar lá e a gente vai descobrir que o dinheiro não é nada. A gente vai chegar lá e vai descobrir que o poder de mandar, o poder de impor as coisas também não é nada. Então nós vamos nos sentir decepcionados e aí vamos continuar infelizes. Então entenda que é um processo de evolução. Não significa que vamos sofrer para sempre, mas nós precisamos passar por esse primeiro estágio de privação. Nós precisamos passar por esse primeiro estágio de sofrimento para poder entender o que realmente é ser feliz. Só que Deus, na sua divina misericórdia, Ele não nos abandona. Veja só, Jesus veio ao mundo nos ensinar o caminho. Os bons espíritos sempre nos orientam. Nós temos os nossos amigos encarnados que sempre nos sustentam, nos apoiam, nos orientam. São verdadeiros anjos da guarda nos assistindo e nos amparando. Então Deus não nos abandona. Os momentos que nós temos de felicidade aqui na Terra são momentos para a gente respirar e aurir forças para continuar essa jornada. E aqui eu quero até lembrar
e fazer um parênteses sobre esses momentos de felicidade. Se a gente parar para pensar, quantas vezes nós estamos num bom momento da vida, estamos felizes, com saúde, financeiramente bem, temos bens materiais, somos bem vistos pelos nossos amigos, temos uma certa importância no meio em que vivemos. Eu paro para perguntar, nesses momentos, nós agradecemos a Deus? Nós pegamos algum momento desse dia e agradecemos a Deus por tudo que recebemos? E mais ainda, será que nós multiplicamos essa bênção? Porque a felicidade que nós recebemos, essa felicidade, esse raio de felicidade que nós recebemos das mãos de Deus, ele não tem que ficar preso conosco. Ele deve ser compartilhado, deve ser multiplicado. Nós devemos ser luz onde nós passarmos. Precisamos levar um pouco da felicidade que nós vivemos para quem sofre em determinado momento. Então podemos ver que até no mundo de provas e expiações, nos momentos que estamos sendo felizes, nós temos dificuldade em ser feliz. Porque a felicidade para a gente é dentro do nosso lar, para a nossa família e para quem a gente quer bem. Quando uma pessoa que nós temos uma certa inimizade, com pessoas que a gente não tem afeto, estão tendo esse momento de felicidade na vida, quantas vezes nós não pedimos justiça para Deus? Fala, Deus, aquela pessoa fala mal dos outros, aquela pessoa faz isso, faz assado. E como que ela está passando, como que ela é feliz, como que ela tem tudo. Ela deveria estar sendo punida pelo que ela faz. Então veja só, a gente chega até o absurdo da gente querer decidir por Deus quem deve ter momentos de felicidade ou não num planeta de provas e expiações. Então, meus amigos, nós precisamos analisar melhor as nossas atitudes. Se neste momento a gente não pode ter uma felicidade plena na Terra, a gente não pode receber uma felicidade como nos mundos mais felizes, nos mundos celestes, é porque nós não estamos preparados para isso. Nós precisamos sim confiar na justiça de Deus. Nós precisamos confiar que Deus nos quer o bem, mas que precisamos passar por este momento de provação. No livro Libertação, o Emmanuel faz a introdução contando uma história. E essa história ela fala do peixinho vermelho que vivia num poço. Alguns amigos já devem ter ouvido falar, porque é uma história bem famosa. Então, muitos oradores espíritas já contaram, mas eu peço licença a vocês que já ouviram para mim relatar um pouco aos amigos que ainda não escutaram. Emmanuel conta que existia um peixinho vermelho que vivia num poço, e nesse poço havia alguns peixes grandes, enormes, e o peixinho vermelho era pequenininho. E esses peixes grandes não deixavam o peixinho vermelho se alimentar. Por ele ser pequeno, franzino, mais fraco, ele acabava sempre ficando com a sobra e muitas das vezes não ficava até com nada. Então ele precisava se esforçar muito para conseguir comer alguma coisa. E aí ele viajava dentro do poço, olhando todos os cantos, olhando todas as pontas. E certo dia, de tanto ele fazer essas rondas de rotina, procurando alimento e tudo mais, ele encontra uma fresta que dava acesso ao lado de fora do poço. E ele ficou um pouco com dúvidas se ia, não ia, e ele resolveu ir. E ele sai e aí ele encontra um canal que leva até um rio, e do rio leva até o mar, e ele vê coisas espetaculares, ele vê coisas maravilhosas, ele conhece ciências que nunca tinha ouvido falar, ele vê um mundo totalmente diferente, ele conhece novos peixes, faz novas amizades, entende coisas novas, e aí ele percebe que o poço em que ele vivia era um poço minúsculo, que não era o centro do universo, que era algo muito pequeno, que existia um mundo fora de lá. Existia felicidade diferente. E aí ele vivia no palácio de corais com outros peixes. Até que certo dia ele se lembrou do poço. E ele falou, não posso deixar os peixes do poço
ficarem lá. Eu preciso alertar eles, eu preciso avisar eles de que existe um mundo fora de lá. Eu vou voltar. E aí os amigos dele, que ele conheceu, encorajaram ele, deram força, orientaram o caminho de volta e ajudaram ele nessa empreitada. E lá vai o peixinho vermelho. Ele passa pelo oceano, passa pelo rio, passa pelo canal, até que ele chega no poço. E ele chega no poço todo feliz, gritando, voltei, voltei, e anunciando. E aí ele parou e percebeu que ninguém estava esperando ele voltar. Ninguém nem sentiu a falta dele. E ele começa a contar para os outros peixes que existia uma vida fora dali. E ninguém acreditava nele. Às vezes nem ouviam ele, nem deixavam ele terminar de falar. E aí, como existia o governante do poço, o peixe que era responsável por tudo, o peixinho vermelho foi até ele, explicou o que aconteceu e falou que queria falar com os seus confrades, queria contar para a população. Então, o peixe maior, né, o governante, reuniu todos e pediu para eles ouvirem o peixinho vermelho. E o peixinho vermelho narrou a sua jornada, contou que ele atravessou o rio, que ele atravessou os canais, que ele atravessou o oceano, que ele conheceu novas ciências, contou tudo daquele mundo maravilhoso. E aí, os demais peixes caíram na risada. Gargalhavam e apontavam o peixinho vermelho e riam. E o peixinho vermelho ficou muito chateado. E mesmo assim, ele concluiu a notícia explicando tudo o que acontecia lá fora. Aqui, meus amigos, a gente tem um quadro verdadeiro, narrado em 1949 pelo Emmanuel e que se faz muito atual. Os nossos amigos espirituais, os espíritos superiores, vêm nos contar que existe um mundo maravilhoso lá fora. Existe um universo de coisas para a gente aprender. Existe vida feliz nos outros planetas. Então, vamos ter paciência, vamos ter resignação. Nós acabamos de passar pelo Setembro Amarelo, em que faz um alerta ao suicídio, que nos convoca a falar sobre o suicídio. Amigos, não tirem a própria vida. Isso agrava mais a situação. Peçam ajuda. Procurem quem possa ajudar. Procurem-nos no Portal da Luz. Estamos à disposição. Mas não cometam esse ato. Existe um mundo maravilhoso lá fora. Mas para a gente merecer esse mundo maravilhoso, nós precisamos nos depurar. Precisamos nos aprimorar. Então nós devemos ter paciência, resignação. Precisamos ter coragem para viver. Precisamos ter coragem para passar pelas vicissitudes da vida. Porém, como soldado que sai vitorioso da batalha, nossos amigos nos esperam do lado de lá. Mas nós precisamos sair daqui vitoriosos, vencendo não o mal dos outros, mas vencendo o mal que ainda existe na gente mesmo. Só vamos entender a verdadeira felicidade quando nós vencermos nós mesmos. Fico muito grato por vocês me ouvirem, fico grato ao portal por me convidar a vir aqui conversar e agradeço imensamente a Deus pela oportunidade. Desejo a todos um ótimo domingo, desejo a todos uma excelente semana e que Jesus possa nos abençoar e nos amparar hoje, agora e sempre. Um grande abraço.